tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais um vídeo da série Clássicos Portugueses. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett, esse aqui. Não mostro em mãos porque eu tive que ler em PDF. Esse é um livro que eu ouço muita gente falar, nossa, esse livro eu tive que ler e é muito chato. Nossa, esse livro é um porre. Nossa, esse livro não acaba nunca. Gente, eu tenho que falar uma coisa. Eu gostei desse livro. E eu acho que você também pode gostar. Só tem que ler de novo, ler de novo. Eu gostei muito desse livro. Eu li recentemente, né? Já faz um tempinho, não foi agora pra fazer a resenha, né? Eu já li esse livro porque eu tive que ler pra cadeira de... Foi uma cadeira em que eu tive que ler coisas do romantismo. Uma obra do romantismo, uma obra do realismo e uma obra do... simbolismo. Tô lembrando. Literatura portuguesa do romantismo ao... Gente, eu vou olhar aqui. Exatamente, achei. Literatura portuguesa do romantismo ao fim do século. A obra do romantismo que eu tive de ler foi essa, né? Do nosso grande romancista português, Almeida Garrett. E foi um livro que eu achei mesmo muito interessante. Foi interessante a gente debater o livro nas aulas, né? Foi legal depois as provas que eu tive que fazer e explicar várias coisas do livro. Não sei, eu acho que é um livro muito rico e já vou explicar o porquê. Viagens na Minha Terra, escrito por Almeida Garrett, é o marco do romancismo em Portugal. Romancismo? Romancismo, é romantismo. Olha, eu também poderia dizer romancismo. Por quê? Porque também quando o Almeida Garrett introduz a prosa, né? Aqui o gênero da prosa em Portugal. Que antigamente era considerado... coisa de quem não sabe escrever, né? Porque eles só escreviam poesias e coisas assim mais rebuscadas e tal, não sei o quê. Nada a ver, né, gente? Nada a ver, mas enfim. Então foi o Almeida Garrett que introduziu o romantismo. Só que, ao ler esse romance, a gente vê que não é um romance comum, típico do romantismo, né? É uma coisa assim, que é uma das coisas que eu achei mais genial na obra. Esse livro, que foi publicado em 1846, é uma das obras mais importantes do romantismo em Portugal, né? Ela que inaugura essa fase literária aqui. E ela é inovadora em diversos aspectos. Como eu disse, ela introduz de vez a prosa na literatura em Portugal, que antes era considerado um gênero de quem não sabe escrever, né? Então... isso fez os escritores se libertarem um pouco daquele modelo clássico. Também é uma obra que faz uma mistura de estilos e gêneros, que é o que pra mim faz ela ser totalmente inovadora e interessante. Por quê? Porque ele introduz a narrativa de viagens, que era um gênero que estava muito comum lá naquela época. E aí, paralelamente a essa história, da narrativa dele, da viagem, ele conta a história de Carlos Joaninha, que é uma história que aí vai se enquadrar mais nos moldes românticos. Então, o que consiste o livro? É o Garrett fazer uma viagem não só geograficamente por Portugal, porque ele literalmente vai de Lisboa a Santarém e vai narrando a viagem dele, né? Mas ele vai fazendo uma viagem por Portugal em vários outros espectros, né? Histórico, político, filosófico, várias coisas. Ok, então vamos começar a falar de fato sobre isso. Vamos inserir um pouco essa obra no contexto histórico. O romance se passa em duas épocas diferentes, como eu disse. A época que o narrador faz a viagem e a época do romance de Carlos Joaninha. Um acontece durante a Guerra Civil e o outro acontece depois dessa Guerra Civil. E essa Guerra Civil começou com uma revolução liberal no Porto, que queria acabar com o absolutismo. E nessa época, justamente, estava tudo meio abalado em termos políticos, porque a família real tinha ido se refugiar no Brasil. E isso dá aberturas a efervescências políticas, né? Do tipo, é a minha deixa pra aproveitar pra tentar dar uma mudada nisso aí. Portanto, nessa lacuna aí, nessa chance, os liberais viram uma grande oportunidade de fazer uma revolução. E é o que de fato aconteceu. Se transformou numa monarquia constitucional. Em 1826, o rei Dom João VI morre e o herdeiro dele tá lá no Brasil, que é o Dom Pedro, que virou o imperador de lá. Ele cagou pra Portugal e foi pro Brasil e falou, eu sou o imperador daqui, entendeu? Acabou, chega. E aí o que acontece? Toda vez na história que falta um herdeiro, tipo, o último monarca morreu e agora não tem herdeiro, não deixou herdeiro, não tem ninguém, não dá pra fazer isso e tudo mais... Sempre dá rolo. O povo começa a brigar, o povo fala eu quero um, o outro fala eu quero o outro. E aí sempre dá uma deixa pra mudar um pouco as coisas no decorrer da história. E foi isso
essa coisa de não ter um herdeiro depois de Dom João VI, que gerou uma guerra civil aqui em Portugal. Essa guerra civil em que vai se passar a história de Carlos de Joaninha, que era entre os liberais e os absolutistas, né, os mais conservadores. Então, esse é o contexto que se insere a história do Carlos da Joaninha, só que a história do narrador se passa anos depois dessa guerra aí. Sobre o gênero dessa obra, como eu disse, é uma coisa que tem uns gêneros mistos, né, mas é sobretudo uma narrativa de viagens, né, porque o Almeida Garrett vai contando da viagem dele de Lisboa a Santarém, e essa parte da obra é de um gênero. Só que aí ele encaixa uma outra narrativa dentro dessa obra, que aí já é um outro gênero, que é o gênero mais, assim, naqueles moldes do romantismo. E aí a obra continua sendo mista porque o Almeida Garrett vai fazendo aquilo que a gente chama de digressões, né? Que ele vai fazendo, digamos assim, alguns parênteses entre a obra, e vai falando uma hora sobre política, outra hora sobre história, outra hora sobre filosofia e tudo mais. Então, assim, há um misto de assuntos nessa obra. Então, é isso que faz ela ter, digamos assim, parece que ela tem vários gêneros, né? Que ela tem várias ramificações. Como eu dizia, né? O narrador faz uma digressão. Em termos literários, uma digressão é o quê? É o ato do narrador se distanciar do texto principal e fazer algumas ramificações, né? Fazer alguns parênteses. Eu gosto de definir dessa forma, né? Que acho que é a melhor forma que ilustra isso. São grandes parênteses. Então, é o narrador pegar e começar a falar sobre outros temas, outros assuntos que estão ainda ligados com o tema principal, né? Mas que são coisas, digamos assim, secundárias, mas que complementam muito bem o texto. E é aí que entra aquela parte do pessoal falar que é um livro chato, porque muitas vezes o pessoal reclama, assim, que ele começa a falar de coisas que não tem nada a ver e se distancia muito e tudo mais. É que nem, por exemplo, aquele professor que tá dando aula e tá falando sobre determinado assunto ali naquela disciplina, e aí ele começa devagar, e começa a falar de coisas que já não tem nem nada a ver mais, e você fica tipo, ok, mas e a matéria? Você sabe que aquilo ali não é muito importante pra matéria. Bom, será que não? Ok, muitas vezes não. Tem professores que começam, sei lá, a falar da vida do cachorro dele, e também não dá. E aí reclamam que é mais ou menos isso que o Almeida Garrett faz. Mas pensa comigo uma coisa. Às vezes o seu professor começa devagar, só que ele começa a falar de coisas que são muito interessantes pra você, que, ok, não são ali do eixo principal da aula, mas você começa a achar interessante, você gosta daquilo. E aqui é a mesma coisa. As digressões do Almeida Garrett é meio que assim, é pra quem gosta. Então se você você tem um interesse sobre a história de Portugal, esses acontecimentos políticos aí dessa época, dessa revolução, gosta de filosofia também, de alguns nomes importantes dessa época, se você se interessa por isso, você vai adorar as digressões. E aí foi o meu caso. Agora, quem não gosta, quem não tá familiarizado com isso, vai achar chato. Então é mais ou menos isso, entendeu? E a gente não pode julgar a obra, falar, é chata e não sei o quê, não é uma boa obra. A gente não pode julgar isso baseado nos nossos gostos, né? A gente tem que olhar, ok, tem digressão, aqui tem essa digressão, todos esses grandes parênteses e tal, não sei o quê. Mas, ele fez isso muito bem, ele ligou muito bem isso aqui a isso aqui. Ele fez essas coisas conversarem muito bem entre si. Isso aqui que ele falou explicou muita coisa desse eixo, daqui do eixo principal. Então a gente tem que ver esse tipo de coisa no livro. E o Almeida Garrett faz isso bem. Então, aqui, digamos assim, não tem discussão. E é por isso que eu falo muitas vezes que há obras que às vezes a gente lê e a gente não pegou essa vibe, entendeu? Então, mais vale, ok, deixar ali e ler anos mais tarde e voltar a entender. Eu fiz isso com muitas obras. É normal, é bom fazer isso, é muito melhor do que desistir daquele livro e nunca mais ler, porque, é chato, não quero mais saber. Não, às vezes você precisa voltar com uma outra cabeça para aquele livro e ler. E eu acho que isso é uma coisa que deve acontecer muito com esse livro específico, com o pessoal. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de ler de novo, dê uma chance, não é porque não deu certo na época da escola que não vai dar certo depois. Bom, então, como eu tava dizendo, isso é a digressão. E uma pessoa que faz muito bem esse tipo de coisa é o nosso querido Machado de Assis. Vocês já ouviram falar da digressão machadiana. Ele começa, por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tipo, tem capítulos ali no livro que ele nem tá falando da história em si, tá falando de outras coisas, são coisas do pensamento dele. A gente tem muito acesso ao pensamento ali do narrador, né, do defunto autor. E é interessante, só que aí eu acho que sim, Machado de Assis faz isso melhor. Sorry. Ele nunca deixa o livro parar de ser interessante, entendeu? Porque ele faz umas digressões, assim, que não sei, tem aquela pitada dele, aquelas pitadas irônicas e coisas assim e tudo mais.
Aqui o Almeida Garrett, nessas digressões dele, é mais direto, mais objetivo, digamos assim, né? Só que aqui, a digressão do Almeida Garrett vai fazer a gente viajar por Portugal com ele, não só geograficamente, mas historicamente, politicamente, filosoficamente. A gente vai poder ver ali, é como se ele abrisse portinhas pra gente poder ver melhor determinadas coisas. Então, assim, nesses termos é um livro muito, muito rico e vale muito a pena ler. Se você é interessado por literatura portuguesa, né, literatura de Portugal, você tem que ler esse livro. Tanto é que tava, né, numa das minhas disciplinas aqui da faculdade. Isso tão importante que é. E agora outra coisa interessante que tem aqui nesse livro é que nesse livro, que está inserido no romantismo, o Almeida Garrett faz uma crítica a esse romantismo. E ele fala que ele não se enquadra nessa corrente literária, que ele não participa disso. Só que, é o que eu falei, a segunda narrativa dele ali vai se encaixar bem nisso, mas talvez ele tenha feito isso de propósito pra mostrar, tipo, pra fazer uma crítica a esse tipo de história, né? De fato, é uma obra original, só que não deixa de ter características românticas. E as características românticas tá ali no enredo da história do Carlos e da Joaninha, em que os personagens, uma das principais características do romantismo são os personagens que são idealizados, né? E aí Carlos é o herói, a Joaninha é a mocinha, tem o vilão, que é o Frei Diniz. Assim, eu já conto isso, já dá mais ou menos pra vocês pensarem nas coisas que vão acontecer. Mas ainda assim não deixa de ser uma narrativa interessante, porque tem um segredo que gira em torno de tudo aquilo ali. E no final é interessante, o final é legal, bem interessante. Mais interessante ainda é que o Almeida Garrett, ele brinca muito, às vezes sem a gente perceber, mas ele brinca muito com essas coisas. Ele faz como se fosse uma alegoria com os personagens, uma alegoria política, em que esses diversos personagens representam diversas facetas políticas de Portugal daquela época. Então, por exemplo, Carlos, ele é o liberal, entendeu? A gente vê muito isso na postura dos personagens. O Carlos é o liberal, é o revolucionário, é aquele que vai lutar contra as coisas e tudo mais, é o mocinho. A Joaninha é mais ingênua, né? Ela mostra um Portugal ingênuo e talvez até uma possível bandeira de paz entre os combatentes. A gente também vê isso dentro do livro ali da história. O Frei Diniz, ele é extremamente conservador, então ele simboliza esse absolutismo, né? Esse miguelismo. E aí é retratado como o vilão, porque aí nisso a gente vê também a posição política do próprio narrador, né? Do próprio escritor. Né? O Almeida Garrett era liberal e ele participou muito. Ele teve uma vida política muito ativa na época em que aconteceu tudo isso. Mas enfim, então aqui ele também deixa registrado algumas opiniões dele e tudo mais. Enfim, não vou entrar muito dentro dessa narrativa, porque aí também já vou contar demais e perde um pouco a graça. E essa narrativa se chama o conto da menina dos rouxinóis. Ele faz essa viagem e em um certo ponto da viagem começam a contar dessa história pra ele, porque ele viu uma casa ali com uma janela e aí começou a contar que naquela janela costumava ficar uma menina e essa menina era a Joaninha e tal, e assim vai. Ele vai cortando um pouco, uma hora ele conta um pouco dessa história, depois ele volta pra narrativa da viagem dele, depois ele volta pra história, depois mais narrativa e assim vai. É uma coisa bem mista. Em suma, é um livro com diversas facetas, é um livro muito rico. Eu já tô sendo redundante aqui no que eu tô falando, mas é um livro que vale muito a pena ler. Leia com cuidado, leia com carinho, leia com curiosidade. Não pensa que é aquela obra que você vai ler correndo e só porque você quer saber aquilo e pronto, que vai ser uma narrativa simples e só. Não é assim. Mas é uma coisa muito interessante. Eu disse, o Almeida Garrett tinha na época uma vida política muito ativa, né? E ele era um liberal. Ele defendeu essa causa liberal, mas depois de um tempo ele começou a lamentar sobre como Portugal tinha ficado depois de tudo isso, né? E ele mostra isso no livro. Ele, por muitos lugares que ele passa, ele lamenta sobre o estado de como algumas coisas estão e tudo mais. E ele faz essa crítica não só monumentalmente, né? Como estão as coisas ali, os patrimônios históricos do país, mas também socialmente, né, em como ficou o país socialmente falando. Então assim, gente, eu acho que é uma obra muito interessante de se ler. Acho que todo mundo teria que ler, se você pelo menos gosta de literatura da língua portuguesa. Eu acho que é um livro que a gente tem que dar uma chance. E eu decidi por esse livro aqui também pra mostrar, pra desmistificar um pouco, tirar aquela imagem de livro chato e mostrar que, olha, tem muita coisa interessante aqui, entendeu? É só você saber olhar, né, olhar da maneira certa.
Bom, então vou ficando por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que tenha aguçado um pouco a curiosidade de vocês em relação a esse livro. Se alguém leu e achou chato, me conta aqui nos comentários. E me diz se você acha que vai dar uma chance ou se não vai e tudo mais. Porque também a gente escolhe o que a gente quer ler, né, gente? Afinal. Mas aqui fica a dica, né? Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu amo literatura portuguesa, então, né? E sobre a próxima obra analisada, eu costumo deixar no meu Instagram, vou falar por lá também, mas agora eu também vou começar falando no final dos vídeos, que é melhor, porque às vezes a pessoa, tipo, ok, depois eu vejo no Instagram, e aí não vê e acaba não sabendo qual vai ser a próxima obra. E a próxima obra, eu vou aproveitar que eu estou de férias e vou analisar, sabe o que, gente? Sabe o que? O que? Os Lusíadas, querido Camões. É a obra de Portugal. É tipo, Portugal. Nem posso começar a falar aqui. Mas vai ser essa obra que eu vou analisar. Eu pretendo ler durante as férias, né? Ler com bastante cuidado e tudo mais. Então é isso, acompanha aqui os próximos vídeos. Mês que vem tem mais um vídeo de clássicos portugueses. Se você tem interesse por Portugal, eu tenho vários vídeos aqui mostrando como é a minha vida vivendo aqui e como é o país e mostrando algumas das viagens que eu faço. Então se você tem interesse, tem muito mais vídeos aqui. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.